É hora de começarmos ao vivo aqui na CNN Brasil, mais um Liberdade de Opinião. Começamos esta parte do Liberdade de Opinião ouvindo as opiniões do comentarista Tiago Anastácio, que está aqui em nossos estúdios da CNN Brasil, na Avenida Paulista. Tiago, bem-vindo como sempre. Bom dia, Elisa. Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, vamos lá para mais um dia com muitos assuntos importantes? Vamos, porque são muitos assuntos hoje. Para já, o governo federal estuda um projeto de lei para viabilizar a privatização da Petrobras. A intenção inicial é vender as ações da estatal e, com isso, deixar de ser o principal sócio da companhia. A mudança deve ser apresentada via projeto de lei. O objetivo do governo é manter determinadas prerrogativas, como a de indicar o presidente da companhia e também vetar algumas operações. A medida foi informada em primeira mão no CNN 360 pela âncora Daniela Lima e pela analista de política da CNN, Renata Goscini. A notícia repercutiu no mercado, viu? E as ações da Petrobras fecharam em alta, de pouco mais de 6%. Como você avalia, então, Tiago Anastácio, essa possibilidade de privatização da Petrobras? Bom, Elisa, vamos lembrar do que é a Petrobras. Petrobras é uma das maiores exploradoras do mundo de gás natural, petróleo e seus derivados. Desde que ela foi criada, o período do governo democrático de Getúlio Vargas, ela é alvo de interesses internacionais. E aqui não cabe nenhum tipo de ideologia na análise. Como dizia o grande Milor Fernandes, quando uma ideologia fica bem, mas bem velhinha, ela vem morar no Brasil. O que nós precisamos olhar para uma empresa com as características da Petrobras é como que ela serve ao povo brasileiro. Se serve bem, se serve mal e os motivos pelas quais ela tem esse déficit ou essas virtudes. Pois bem, o que está acontecendo no Brasil? Primeiro e antes de mais nada, nós estamos numa grande crise de preços que está atacando a população e fazendo com que a população mal consiga abastecer os seus veículos, o que vai gerar uma série de problemas, seja para os transportes públicos terrestres, seja para as pessoas que andam por veículos, etc. E também, e principalmente, talvez até com a questão do gás de cozinha, cada vez mais caro, acima de R$100, principalmente no momento em que existe um déficit de vencimentos, um déficit socioeconômico da população que de fato precisa sempre de um elementar que é comer. Pois bem, dito isso, o que estamos vivendo hoje? A Petrobras é uma empresa com dois tipos de papéis, para simplificar um pouco a questão, Elisa. 36% dos papéis que nós ouvimos falar, as ações aumentaram, diminuíram, as pessoas que investem na Bolsa, elas vão lá e compram a ação da Petrobras ou vendem. Esses papéis estão na casa de 36% na mão do governo. A questão é que os papéis fundamentais, aqueles que dão direito a voto, a assento no conselho da Petrobras, o governo brasileiro mantém tendo mais de 50% desses papéis, exatamente para ter o controle da pandemia. O que se quer agora é vender esses papéis de controle. Agora, Elisa, convenhamos, se nós estamos nessa situação, e essa situação é caracterizada por algo que eu vou te explicar daqui a pouco, que é muito simples até. Se nós estamos com esse drama, com os preços subindo, sem nenhum critério popular, sem se olhar para o povo, nós, além de tudo, vamos abrir mão desse controle para companhias internacionais, companhias do setor privado, qual o compromisso que elas teriam com o povo brasileiro, com os preços de compra do povo brasileiro. E aí, Elisa, vem o grande drama. O que aconteceu nos últimos anos? Nós diminuímos a capacidade de refinar os derivados do petróleo. Com essa diminuição da capacidade que se iniciou no governo Temer, nós começamos a importar petróleo. Nós que seríamos autossuficientes, agora precisamos importar, mas nós importamos em dólar, Elisa. E como é que fica com dólar a R$6 essa importação? É óbvio que cai no bolso do povo brasileiro. E, talvez até mais grave, vejam a seguinte situação.
nós estamos fazendo o preço estrangeiro no Brasil, porque nós não estamos apenas utilizando os critérios elementares do porquê uma companhia tem lucro. Nós estamos, na verdade, usando os preços europeus de análise de risco, aquela questão do jogo, né, do petróleo que nós vemos desde os anos 70 com a crise internacional, com a primeira grande crise internacional. Nós não estamos usando os preços de uma empresa brasileira que explora um produto do subsolo brasileiro que não é do governo, é do povo brasileiro. Nós estamos deixando essa possibilidade de, em real, refinarmos, de, em real, analisarmos o preço, um preço razoável, que gerasse um bom lucro para a Petrobras, para usarmos a ideia estrangeira, os números daquilo que poderíamos chamar daquelas variáveis econômicas, de algo muito parecido como uma montanha-russa dos preços do petróleo que sempre fica muito maleável de acordo com as situações políticas. Então a situação é muito grave, Elisa, porque nós estamos perdendo o controle e a capacidade de olharmos para o povo, de entendermos o que o povo precisa, darmos bons preços ao povo. Porque estamos cada vez mais olhando para uma sabotagem onde muita gente ganha dinheiro. Elisa, imagine quantas pessoas, para um anúncio desse, e não ser um anúncio oficial, hein? Ser apenas a ventilação de algo, quantas pessoas ganharam dinheiro com esse aumento de 6% dos papéis da Petrobras? O assunto é muito grave, nós precisamos ficar atentos. Tudo deve ser debatido no Brasil, mas às claras, sem nenhum interesse por trás. E a gente poderia ainda aqui analisar e dar opinião sobre um outro aspecto, não é? Se os parlamentares deixariam passar esse assunto, de que maneira eles reagiriam, como seria essa questão da possibilidade do governo, não é, que estuda a vender ações da Petrobras. Enfim, temos muitos aspectos a serem refletidos e analisados. Eu vou passar, Tiago, para o próximo assunto para a gente poder fazer caber tudo aqui dentro do nosso tempo de análise do Tiago Anastácio. Começa a valer hoje, nas distribuidoras, o reajuste da gasolina e do diesel. Nas bombas, o preço deve aumentar 15 centavos por litro. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, voltou a apontar o ICMS como um dos principais responsáveis pelo valor pago pelos combustíveis. Quando os clientes, os consumidores chegam e levam um susto com o preço, de acordo com Lira, a culpa seria o ICMS. Lira, aliás, chamou o imposto de patinho feio. Vamos assistir então a um trecho da fala do deputado. Não é ele quem starta, e sim o preço do barril do petróleo, na política da Petrobras, mais o dólar. Mas ele é o tio, o primo, o patinho feio da história. E não adianta falarmos que os 25%, os 34%, os 19%, eles são fixos, eles não interferem, porque 25% em cima de 10% é um valor, 25% em cima de 100% é outro valor. E quando ele geometricamente sofre alteração todas as semanas ou de 15 em 15 dias, é lógico que isso influencia diretamente no bolso do consumidor brasileiro. Como você avalia então, Tiago, essa fala de Arthur Lira a respeito do ICMS ser o tal do patinho feio na hora do susto que os consumidores estão levando nos postos? Patinho feio, na verdade, é o Centrão, que cooptou o governo por completo, como já era previsível e já se falava aqui na CNN pela minha própria voz, cooptou o governo federal, fazendo trair suas bases, fazendo trair os seus eleitores e se joga mais uma vez essa falsa verdade, ou seja, essa mentira para o povo brasileiro. E o pior, colocando no colo dos governadores esse grande drama que nós temos hoje, exatamente sobre o assunto que falávamos antes, Elisa, sobre o preço dos derivados do petróleo. O drama não é definitivamente o ICMS. O ICMS deve ser debatido, sim, até mesmo em razão das suas bases de cálculo e também como melhor explorá-lo nos resultados da captação dos dinheiros pelo Estado e como ele é aplicado. Este é um ponto. Agora, o preço do petróleo e das suas variantes, dos seus produtos refinados, ele pouco tem relação com o ICMS. Na verdade, ele está naquilo que falávamos anteriormente. Nós estamos falando de uma grande empresa que tem um monopólio no Brasil praticamente, que é a Petrobras, que deixou de refinar.
para comprar. Eu tenho a verdadeira impressão que para se comprar em dólar, e quem fez esse raciocínio fazer com que parássemos de refinar no Brasil para comprarmos no estrangeiro, e a gravidade, Elisa, é essa: nós somos autossuficientes. Por que diminuirmos o nosso refinamento, o nosso refinar, as nossas refinarias de petróleo e derivados, se nós somos autossuficientes para comprarmos em dólar, introduzirmos isso no Brasil, para depois jogarmos a culpa no ICMS? Isso me lembra muito aquela famosa frase do general Heleno: se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. E como disse meu querido amigo, o Alexandre Borges, ontem aqui mesmo na CNN, me parece que Paulo Guedes se tornou o tesoureiro do centrão. Por quê? Vejamos só o que está acontecendo. Na data de ontem, um dos maiores banqueiros do Brasil, que foi preso na Operação Lava Jato, André Esteves, estava conversando esses dias mesmo com Arthur Lira. Paulo Guedes, ex-sócio do banco controlado por André Esteves. Todas as revelações que ouvimos daquela conversa, que é uma conversa que não parece ter nada muito grave, mas tem dentro da conjuntura dos fatos, nos indica que nós estamos cada vez mais nebulosos, estamos cada vez mais vendo a política de forma opaca. Essa mentira sobre ICMS e o aumento do preço da gasolina e do gás de cozinha, isso daí acontece quando? Quando que isso é lançado a público? Quando os preços começaram a aumentar e o presidente Jair Bolsonaro quis jogar a culpa nos governadores. Todos os grandes economistas brasileiros falam que não há relação de causalidade entre o ICMS puramente e esse aumento tão alto e tantas vezes no ano. Então, o que está acontecendo, mais uma vez? Existe um jogo onde provavelmente muita gente está ganhando dinheiro, não está olhando para o povo brasileiro, e aqui não importa se você é rico ou se é pobre, impacta o seu bolso. Para os pobres, impacta diretamente a vida. O taxista, o Uber, a pessoa que precisa ir trabalhar, que vai andar de ônibus, porque em breve nós precisamos entender que existem consequências com grandes aumentos. Em breve se aumentará o preço das tarifas de ônibus, porque as empresas também não aguentarão se o preço da gasolina continuar subindo como subiu tantas vezes nos últimos 2 anos. Então, nós precisamos nos tornar mais claros. Precisamos debater, sim, a ideia de Petrobras, mas sem jogar a culpa nos governadores. Porque quando falamos de ICMS, é o governo federal, dentro da sua incapacidade, dentro das suas mentiras que já vem de muito tempo, querendo jogar para os seus grandes arquirrivais, os governadores do estado, uma responsabilidade que é sua, porque é a Petrobras que tem aumentado o preço depois de diminuir as refinarias, depois de comprar a 6 o petróleo estrangeiro. Então vamos acabar com mentiras no Brasil. Vamos ouvir os economistas e não os políticos, que querem isso para quê? Para mais emendas parlamentares, como todo mundo sabe e como todo mundo já está dizendo. Vamos ao próximo assunto, então, 8h43.